Ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar falando sobre um assunto muito legal, sabia? Que é a alimentação dos animais. Isso mesmo, todos os seres vivos, como a gente sabe, eles precisam se alimentar, né? Por quê? Porque eles precisam de energia para viver. Nós precisamos, né, do alimento para poder viver, brincar, estudar, né? Então, os animais também. E aí, hoje nós vamos fazer as nossas atividades aqui do nosso amigão, ó, do nosso livro de ciências. Isso mesmo, o nosso amigão, porque os livros são muito nossos amigos. Então, nós vamos pegar lá na página 58. Vocês já assistiram os videozinhos que a Pro enviou? Isso mesmo, assistam eles, porque eles vão estar realmente falando do que a gente vai conversar hoje. Então, vamos lá na página 58. A página 58 fala dos animais, né, que eles se alimentam. E aí, ó, olha o que a Pro falou para vocês. A energia e os nutrientes de que os animais precisam para crescer, a comida, né, é que mantém eles vivos para realizar suas atividades. Então, a energia, os nutrientes, né, que fazem bem para os seres vivos, né? E no nosso caso, que a gente está falando dos animais, a gente encontra o quê? Numa boa alimentação e no caso dos animais, quando eles se alimentam. Então, os animais, eles são classificados como a forma que eles se alimentam. Vocês viram no videozinho? Eles podem ser herbívoros, carnívoros, onívoros e dentrívoros. Isso! Eles vão ser herbívoros, acompanha com a Pro aí no livro. Olha aqui. Eles vão ser herbívoros, deixa a Pro pegar um. Eles vão ser herbívoros. Ó. Nossa, Pro, peraí que eu tenho que pegar um negocinho para marcar. Eles vão ser herbívoros, olha aqui. Quando eles se alimentarem somente de plantas. Então, os herbívoros podem se alimentar de várias partes de plantas. Eles podem comer folhas, eles podem comer frutos, eles podem comer sementes, raízes, né? Mas eles apenas conseguem se alimentar de plantas. Aí, aqui tem alguns exemplos do gafanhoto, do coelho, do boi, que são animais que se alimentam somente de plantas. Depois nós temos os carnívoros, aqueles que se alimentam somente de carne, né? Eles precisam matar outros animais, eles se alimentam, nós estamos falando dos animais, de outros animais. Olha ali o exemplo. Joaninha, onça, tubarão, né? Se alimentam somente de carne de outros animais. Aí depois nós temos os onívoros. Os onívoros são aqueles animais que se alimentam. Eles podem se alimentar tanto de plantas como de animais. Podem comer plantas ou carne, tanto faz. Tanto a planta quanto a carne vão alimentar eles. E aí, vocês notaram que nós somos um ser vivo onívoros, né? Nós podemos comer tanto planta, que são considerados as folhas, os frutos, sementes, raízes, né? Ou a gente pode se alimentar de carne, peixe, frango, né? Carne vermelha, carne de boi, carne de porco, né? Nós, então, somos considerados animais, seres vivos, né? Onívoros. Aí, dá o exemplo aí no livro do quê? Do ser humano, do lobo-guará, do tucano. E os detrívoros, que são mais difíceis da gente encontrar, mas existe, são aqueles animais que se alimentam de animais que estão mortos, de animais em decomposição, né? E quem que vão ser? Urubu, besouro, mosca, e vocês já viram, né? Animais, alguma coisa que já tá podre. Vocês já viram a mosca que ela fica em cima de quando tem algum animal que morreu, né? Ou alguma comida que tá estragada. Então, aí, depois que a gente passou aqui pela página 58, vocês assistiram os vídeos, nós vamos fazer as atividades da página 59. Peguem a página 59. A página 59, a atividade 1, nós teremos 3 frases e elas estão
incorretas, elas estão erradas. O que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir elas. Vocês vão escrever aqui embaixo a resposta certa, porque elas estão erradas. Vamos lá? A frase da letra A. O ser humano é um animal carnívoro porque se alimenta de carne? E aí? Letra B. O louva-a-Deus se alimenta somente de outros insetos, mas não pode ser considerado carnívoro, pois não come carne? E letra C. Os animais detrívoros alimentam somente de resto de animais? Então, vocês podem voltar no textinho aqui do lado, ler eles, então, pelo que vocês viram no vídeo, e responder, né, corrigir essas 3 frases. Aí, depois, lá na atividade 2, conforme o videozinho que a Pro enviou, se você não assistiu, assiste, tá? Esses vídeos complementares ajudam muito. Então, nós vamos fazer essa atividade. Essa atividade, ela mostra 2 dentições, né? De algum tipo de animal. E aí, o que ela mostra? Ela mostra a dentição de um animal carnívoro, né? Como a Pro já falou, como a Pro mostrou nos vídeos, e de um animal herbívoro. Como a Pro mostrou para vocês, o animal carnívoro, ele precisa ter os dentes diferentes do herbívoro. Por quê? Porque quando ele vai comer um animal, uma carne, ele precisa dos caninos. Olha aqui, desses dentes aqui, por quê? Porque esses dentes ajudam a furar, rasgar os alimentos. Por isso que nós temos caninos. Por quê? Pra gente poder rasgar melhor o alimento. Olha aqui, ele precisa ter os molares e os incisivos, igual nós, todo ser humano precisa. Igual os animais. Por quê? Porque ajudam a comer esse tipo de alimento, no caso, as carnes, né? O herbívoro, ele não precisa ter os dentes como o carnívoro. Por quê? Os caninos deles são menores porque os vegetais, né, no caso as plantas, são mais fáceis de triturar e de esmagar. Por isso, existe a diferença da dentição de um ser vivo para o outro. Aí nós vamos responder a questão A. Você acha que a sua dentição é mais parecida de um animal herbívoro ou carnívoro? Vocês vão me explicar aqui, né? Você aí, você que é um ser humano, você tem o dente mais parecido com esse carnívoro ou com esse herbívoro, tá? E a questão B, vocês vão explicar por que é muito importante a gente cuidar dos dentes para a alimentação. E aí, hein? Hoje a nossa aula tá bem legal, não é? Esse assunto é muito legal e a gente vai continuar ainda estudando, tá bem? Não esqueçam de fazer e enviar para a professora. Não acumula atividade. Qualquer dúvida, pode falar no privado com a Pro. Final da aula, eu tô colocando o gabarito para vocês, tá? Beijão!